Mantenha os amigos por perto e os inimigos mais ainda. Seja cordial, mas observe. Conhecer seus inimigos é uma vantagem que não se pode ignorar. A vida é uma constante dança de alianças e oposições. Valorizar os amigos é essencial, mas também é sábio manter os inimigos ao alcance dos olhos. Conhecer aqueles que desejam te derrubar te dá uma vantagem estratégica. Você pode prever seus movimentos, antecipar suas intenções e até transformar situações adversas a seu favor. Isso não significa paranoia, mas sim inteligência e preparação. Ao mesmo tempo, nunca subestime o poder de uma amizade verdadeira. Amigos leais são raros e devem ser protegidos como um tesouro. Um equilíbrio entre prudência e confiança é o que mantém você forte em um mundo cheio de incertezas.